Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Neste momento, meus queridos, nós vamos falarmos a respeito de Moisés, o servo do Deus vivo. Então, por que tratarmos esse assunto de Moisés, o servo de Deus vivo? Porque uns falam que Moisés morreu e outros falam que Moisés foi arrebatado. Então vamos ver toda a verdade dentro da palavra de Deus, dentro da Escritura Sagrada, que é o guia do cristão. Aqui vamos saber toda a verdade, se Moisés morreu ou se Moisés foi arrebatado. Meus queridos, vejamos então que Deus tinha um propósito grande com Moisés, que Moisés era um homem de coragem, e Deus confiou em Moisés, e Deus capacitou Moisés para tirar o povo do Egito. Vejamos então, meus queridos, a verdade, que Moisés, quando sai com o povo do Egito para uma terra prometida por Deus, a terra de Canaã, que mana leite e mel, para aquele povo ir viver lá. Vejamos então que Moisés sai com o povo guiado por Deus, dirigido por Deus, tudo com propósito de Deus na vida daquele povo. E junto com aquele povo também tem o homem de coragem, e o nome desse homem é Josué, a qual fica como sucessor de Moisés. Então vejamos agora que eles começam a caminhar. Caminha uma noite e um dia e uma noite, que não foi só isso. Andaram noite e dia e noite, ali, com propósito de Deus, para chegar até a terra que Deus promete para eles, a nova Canaã, a terra de Canaã, que emana leite e mel, uma terra abençoada por Deus. E Moisés anda com aquele povo, dirigido por Deus, confiando em Deus, e Deus é com ele. Vejamos então, meus queridos, por muito que andaram, chegaram então à terra de Moabe. Moabe é uma terra próximo a Canaã. Quando chegaram na região de Moabe, na terra de Moabe, ali Moisés avistou de longe a nova Canaã, a Canaã prometida por Deus, que emana leite e mel, uma terra abençoada, a qual Deus prometeu para eles. Naquele momento, quando Moisés enxerga a terra prometida a Canaã, Moisés olha para Josué e fala: Josué, fica aqui, guie o povo, que eu vou além. O que significa além? Ir mais para frente. Então Moisés ali, homem de Deus, com propósito de Deus, já na terra de Moabe, fala com Josué desta maneira. E Josué, como um homem entendido, compreendido, preparado por Deus, já viu que era um propósito de Deus que estava acontecendo ali. E Moisés se afasta de perto de Josué e sobe até o monte
que se chama Monte Nebo. Naquele Monte Nebo que tinha ali, naquela terra de Moabe, tudo com propósito de Deus. Moisés vai para o Monte Nebo e ali ele fica e não volta. Josué, então, fica ali esperando, mas Moisés não retorna. Veja só como é o trabalhar de Deus e o propósito de Deus na vida daquele povo. Ali fica Josué esperando Moisés e Moisés não volta. Então, meus queridos, aparece a voz de Deus. Deus falando com Josué. Josué, guie o povo pelo caminho que o meu servo Moisés morreu. Vejamos então que houve um planto, um lamento, houve ali um choro, mas tudo foi um propósito determinado por Deus para aquele povo. E Moisés sobe ao Monte Nebo, na terra de Moabe, e naquele monte que ele foi, ele não retornou. Então Deus fala para Josué: Josué, guie o povo pelo caminho, que eu sou contigo. Josué então vai com o povo para a terra prometida, Nova Canaã, que emana leite e mel, uma terra frutífera, uma terra que dá o seu fruto na estação certa, e os frutos são bons. E Deus então manda Josué entrar com o povo dentro da terra de Canaã, a terra abençoada, preparada por Deus para eles. E a terra é boa, e ali para eles viverem, para eles plantar, colher, ter suas famílias e serem felizes, e ali viver, servindo o nosso Deus. Veja como é o propósito de Deus na vida de cada um. A promessa de Deus cumpre. Nos olhos de todos vejam aquela bênção, aquela vitória. Ficaram livres do Egito para ficar na terra de Canaã, na terra abençoada por Deus, que emana leite e mel. Vejamos então, meus queridos, agora sobre Moisés. A palavra de Deus é o guia do cristão, e aqui está toda a verdade. Vamos vermos agora, voltando ali aonde Moisés morreu e foi ali sepultado. Vejamos, irmãos, tudo dentro da palavra de Deus, que a verdade foi declarada. Vejamos então que tudo aconteceu ali na terra de Moabe, no Monte Nebo, aonde Moisés morreu e foi sepultado. A prova está dentro da palavra de Deus. Aqui dentro da palavra de Deus, meus queridos, que é o guia do cristão, no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, no verso 5, tudo está aprovado. Que Deus aparece para Josué e fala para Josué guiar o povo pelo caminho que o servo Moisés morreu. Tudo é verdade dentro da palavra de Deus. Não tem como a pessoa ficar confusa, porque Deus então fala com Josué: Josué, guie o povo pelo caminho, entra dentro da terra de Canaã, porque meu servo Moisés é morto, morreu. É uma prova idêntica para nós, meus queridos.
que não tem como a pessoa falar que Moisés foi arrebatado. Moisés não foi arrebatado. Moisés morreu. Outra prova maravilhosa que nós temos também no livro de Josué. No livro de Josué também, Deus apareceu para Josué novamente e fala para Josué, claramente Deus fala dentro do coração de Josué. No livro de Josué, no capítulo 1, Deus fala claramente: Josué, guie o povo pelo caminho, vai com o povo, que eu sou contigo. Uma verdade tão linda dessa. Vejamos só outra prova maravilhosa que Moisés morreu. A outra prova está escrito no livro de Judas, no capítulo 1, no verso 9, que torna novamente aquela prova que Moisés morreu. Porque ali no livro de Judas, capítulo 1, verso 9, o inimigo da nossa alma foi lutar com o anjo Miguel, arcanjo Miguel, o anjo poderoso, o anjo de Deus. Então, o inimigo da alma foi debater contra o anjo para saber aonde está o corpo de Moisés. Mas o anjo poderoso, anjo de Deus, vejamos que foi uma batalha grande. Foi uma batalha, uma luta, mas aquele anjo de Deus é Deus puro e poder puro. Então o inimigo não consegue essa revelação. Não é revelado para ele aonde está o corpo de Moisés, mas sim o arcanjo Miguel, poderoso, naquele momento então, fala para o inimigo da alma. Naquele momento, o anjo luta com Satanás e fala para ele: o Senhor te repreenda, Satanás, para não ser revelado aonde Moisés foi sepultado, porque é um mistério de Deus, um mistério grande de Deus, para que não fosse revelado para o inimigo onde está o corpo de Moisés. Então o anjo, o arcanjo Miguel, falou na revelação de Deus: o Senhor te repreenda, Satanás. E naquele momento o inimigo se afastou e saiu de perto do anjo, porque não teve brecha, porque não é para ele saber esse mistério de Deus, aonde está o corpo de Moisés. Tudo indica, tudo indicou que Moisés, o servo de Deus vivo, ele não foi arrebatado, mas sim Moisés morreu. Meus queridos, vamos também sabermos o porquê que Moisés não entrou na terra prometida. Continua conosco, segue nós, assista nossos vídeos, que você vai saber no próximo vídeo por que Moisés não entrou na terra prometida. Então vejamos, meus queridos, que o propósito de Deus cumpriu para aquele povo. E viram com os olhos deles a bênção de Deus na vida de cada um. Que Deus continue te abençoando e te dando entendimento
na palavra de Deus. Que Deus é contigo também. Deus vos abençoe.